Tá certo Show de agora? bola. Então, Neto, bom, antes de mais nada, que todos sejam bem-vindos aqui na live de hoje. Estou aqui com uma pessoa que eu gosto e admiro muito, meu xará, né, Neto? E que uma pessoa que entende Maravilha, profundamente maravilha. do assunto que nós vamos tratar aqui hoje. E eu Pô, que separei, honra. Neto, algumas perguntas e aquelas questões muito assim, que eu acredito que é o que todo mundo devia saber, de uma forma clara, de uma forma direta, de uma forma objetiva, né? E eu gostaria, para que nós pudéssemos, a live vai ser sobre nutrição, eu vou escrever aqui, vamos chamar sobre nutrição, sobre ganho de peso, como nós podemos chamar, Neto? Nutrição mesmo, né? Eu acredito que manejo de suplementação a pasto, que envolve toda a parte de nutrição, toda a parte de pastagens. Perfeito, manejo de suplementação a pasto. Acho que tem um jeito de fixar que eu aprendi, né? Você pode fazer isso ou tem que ser eu mesmo? Tem que ser você, que eu sei que você que puxou a live, aí é você que coloca. Então, manejo de suplementação a pasto, muito bem. Então eu estou escrevendo aqui para que o pessoal entre. Sabe? O a pasto é só a pasto, tem crase, tem alguma coisa? Não, eu tenho, não sei. Eu acho que tem, eu acho que não tem crase porque o pasto é masculino. Então, beleza, acho que tá. Publiquei ela aqui, deu seguro e fixar, não é isso? Isso, exato. Agora tem que fixar, seu comentário está indo embora. Então, beleza, segurei ele aqui, antes que ele vá embora. Mas dessa vez não apareceu o itemzinho. Tem que ser antes de postar? Cara, não faço ideia. Mas bora lá. Vamos meter o pau. Então, beleza. Vamos lá, antes que a gente perca as pessoas que estão aqui. Bom, pessoal, Neto, então nós vamos falar de manejo de suplementação a passo. E eu tenho uma primeira pergunta aqui que eu gostaria que você respondesse daquele jeito, bem direto ao ponto, né? Cara, o que eu preciso fazer para garantir que um animal ganhe peso? Cara, para garantir que o animal ganhe peso, direto ao ponto. Olha, eu acho assim, você tem que, em primeiro lugar, garantir a sincronia mais do que perfeita daquele chamado tripé da produção. Que eu acho que às vezes as pessoas elas vinculam muito o compromisso e a responsabilidade de ganho de peso do animal somente à genética. Vamos supor, tem a turma que eles são fascinados com genética. Aí eles ligam a responsabilidade de ganho de peso só à genética. Tem outros que são, por mais que compra animal de genética boa, compra tucura, eles são fixados com só nutrição. Eles acham que só a nutrição vai dar conta do recado. E aí tem gente que acha que só o manejo que dá conta do recado. Muitas vezes o manejo é o mais esquecido, sabe? E o manejo inclui tanto o manejo dos animais, que acredito que nós vamos conversar sobre isso hoje, e inclui o manejo de pastagens, manejo sanitário. Então tem várias coisas que envolvem nesse pé do manejo. Mas a gente tem que imaginar o tripé da produção como três bases semelhantes. Se você trabalha com uma suplementação mais estratégica, é interessante que estratégica que eu digo, aquela mais barata, aquela mais acessível, ela tem um direcionamento muito mais, vamos dizer assim, agora fica a palavra contra a palavra, mas muito mais estratégico se a gente utilizar ela numa boiada com uma genética um pouco mais barata, uma genética mais acessível também. Agora, se você vai usar uma genética de alta qualidade, esse animal ele é muito mais exigente do que aquele animal que tem uma genética mais fraca um pouco, né? Ele é muito mais exigente. E se você der uma nutrição de baixa qualidade para ele, ele pode desempenhar até pior do que o tucura. Porque o tucura já está acostumado com coisa ruim. Entendeu? Então eu acho assim, além da gente ter que prestar atenção no tripé da produção, genética, manejo e nutrição, a gente tem que também saber evoluir os três ao mesmo tempo. Então se uma fazenda vai fazer investimentos para aumentar os indicadores, que nós vamos falar, agora você conseguiu fixar aí o comentário. Quando a gente vai desenvolver um plano de investimento, um plano de ação para dentro da fazenda e a gente pretende investir em genética, é interessante que essa evolução venha de forma lenta, devagar, manejo simples, porque o simples é o que traz a implantação do hábito, e aí a gente vem evoluindo o manejo e vem evoluindo a nutrição de forma semelhante, igual.
sabe? Então eu acho assim, não adianta nada você ter uma fazenda com a genética estourando de top lá dentro e você se preocupa em fazer leilão na hora de comprar um suplemento para o animal, entendeu? Querer comprar só o mais barato. Então eu acho que esse ponto aí de você querer comprar um suplemento que é muito barato, todo vendedor vai falar que o suplemento dele é ótimo e que é o melhor que tem, independente de ser caro ou de ser barato. Mas a gente tem que prestar muita atenção na credibilidade que essa empresa leva a campo. Então isso daí é um negócio muito importante. Então evoluiu a genética, evoluiu a nutrição junto, evoluiu o manejo. Resumidamente, eu gosto muito da frase do antigo, né? O antigo sempre fala, ter um gado bom, um pasto bom, ou não é? E um sal bom. Exatamente. Né? E aí, quando o Danilo colocou aqui uma questão importante, esses dias, Neto, eu fiz uma revisão por conta própria sobre os fatores que determinam o ganho de peso. Até para falar de ganho de peso, na nossa análise estatística, o ganho de peso sozinho explica quase 50% do lucro da fazenda, pensando em ganho de peso. Né? Então, essa é uma característica de ganho de peso. Por outro lado, ao longo dos últimos anos, as fazendas mais têm perdido dinheiro, em média, do que ganhado dinheiro na pecuária. Ou seja, aconteceu algo muito interessante que, quanto mais tecnologia de suplementação, de adubação, de pastagem, de genética, de sanidade veio aparecendo, que seria lógico que essa tecnologia trouxesse um aumento médio do resultado, pior as fazendas foram indo por uma única conclusão, que era mais dinheiro do que juízo. O que é mais dinheiro que juízo? É usar a tecnologia, seja qual for, e eu chamo de tecnologia que usa insumo, que tem dois grupos de tecnologia, a que usa insumo e a que não usa insumo. Tecnologia que usa insumo. IATF, adubação, suplementação estratégica, que é natural, e tecnologia que não usa insumo. Manejo de pastagem, qualidade de aparte, periodicidade de salgação. Então, nós temos dois conjuntos de conhecimentos, o que usa insumo e não usa insumo. Eu vou contextualizar para já fazer a pergunta. E aí, percebendo que, no final das contas, essas fazendas não ganharam dinheiro, mesmo produzindo mais, porque gastaram mais do que elas colheram de volta do uso da tecnologia. Tanto que um dos pilares da conclusão do Instituto não é quem mais produz que mais ganha, e sim quem consegue gerar maior margem. Quando eu fiz esse estudo pessoal, onde hoje a internet favorece muito, foi qual era o fator que tinha maior ligação com o ganho de peso dos animais? Né? Estatístico, trabalho publicado em revistas de relevância, e eu encontrei um fator impressionante que todos os projetos que foi medido, esse fator tinha ligação com o ganho de peso, que era ingestão. Ingestão. Seja ingestão de pasto... Ingestão de matéria seca. Ingestão de matéria seca total. E aí onde vem a pergunta. Que tipo de manejo... Nós vamos chegar na suplementação, tratar da suplementação, tem uma série de assuntos que nós vamos tratar aqui de uma forma bem prática, inclusive de evidências de campo. Muito bem. Para eu ter um ganho de peso, você muito bem falou que eu preciso ter um animal geneticamente superior, uma oferta forrageira adequada, uma suplementação que complemente isso, além, naturalmente, das questões de manejo e sanidade. Muito bem. Um conjunto multifatorial. Só que do conjunto multifatorial, ingestão de matéria seca destaca, não é? Justamente isso. Exato. Então, beleza. Agora, como que eu garanto, seja via suplementação somada à arquitetura de pasto, que o animal tenha o maior nível de ingestão possível? Como eu garanto maior nível de ingestão? É a pergunta que eu quero fazer para você. Bacana, show de bola. Pergunta fantástica. Chakra, é o seguinte, vamos lá. Quando a gente pensa em ingestão de matéria seca, o animal tem dois mecanismos de identificar como que essa matéria seca está entrando para ele, que é um mecanismo de saturação física, ou seja, o trato gastrointestinal do animal, quando ele enche, ou seja, a gente está falando aqui de maior quantidade de volumoso, então quando ele enche, aí avisa o cérebro do animal, para de comer que eu tô cheio. Então, quando o animal está num sistema mais extensivo, então ele para mais para ruminar, ele para mais porque a digestibilidade do alimento é menor, então ele tem que ficar mais tempo parado ruminando aquilo, e
o rumen dele enche mais rápido. Então, durante o dia, ele vai ter uma ingestão de matéria seca menor. Entendeu? Agora, o outro mecanismo que ele tem é por saturação de componentes energéticos no sangue do animal. Então, quanto mais concentrado o animal ingere, ou ele ingere algum volumoso que tenha um teor energético mais alto, uma digestibilidade mais alta, aí a gente consegue fazer com que a taxa de passagem seja maior, ou seja, mais rápida, né? O animal ele passa menos tempo com aquele conteúdo de matéria seca dentro do rumen, dentro do intestino, e o trato ele processa aquilo mais rápido. Ele vai ter mais tempo para comer mais. Então, por isso que enquanto no dia a dia do animal, no extensivo, você vê consumo na casa de 2,1%, 2,2% do peso vivo de ingestão de matéria seca, em confinamentos você observa 2,4%, 2,5%, confinamento de grão inteiro, aqueles confinamentos bem mais arrojados, aí é 2,6%, oscila até quase 3% do peso vivo, mas a média mantém ali em torno de 2,5%, mais ou menos, entendeu? Então, por exemplo, quanto mais você estimula o animal a ter uma taxa de passagem maior, mais você estimula o consumo voluntário de matéria seca. Consumo voluntário de matéria seca mais alto é equivalente a ganho de peso mais alto, principalmente se você tiver um alimento digestível e disponível, né? E simplificando, então, ou seja, eu preciso ofertar um alimento de melhor qualidade, ou seja, maior digestibilidade, para que ele tenha uma taxa de passagem mais rápida, para que ele consiga ter maior ingestão, e como maior ingestão, ele possa ganhar mais peso. Vamos dizer de uma forma simplória, seria isso. Qualidade. Exatamente. Tá. Show de bola. E aí vem a outra pergunta, aproveitando assim, já contextualizando. Neto, às vezes eu chego assim, eu moro no Paraná, você sabe, aqui trabalho muito no Mato Grosso do Sul, eu trabalho muito com integração, e aí eu vejo, por exemplo, a turma que formou um pasto, seja qual espécie forrageira foi, depois do soja, então você tem o cara tirando foto com aquele mombaça, com aquela brisanta, um vigor gigantesco, mas quando você vê, você fala assim, caramba, você vê um bezerro recém-desmamado, um pasto completamente fora do ponto, o animal sofrendo para ter ingestão, porque no final ele não consegue, e aí você chega numa situação que teria que ser ideal, e às 11h30 da manhã os boi estão andando, não tem ninguém deitado, ninguém conseguiu encher o rumen, porque a arquitetura da planta, eu nem estou falando de pasto degradado, estou falando de a arquitetura da planta está tão fora do ponto de manejo, que o animal não consegue comer porque tem muito talo, né? Então, assim, eu queria que você falasse, seguindo o tema da ingestão até chegar lá, como eu consigo garantir que a planta tem a arquitetura adequada para que eu tenha a máxima ingestão possível? Show de bola. Vamos falar de 2 pontos aí na planta. A gente pode manejar o pasto de forma a identificar maior ganho por animal dia, então eu estou pensando em qualidade e digestibilidade de pasto, e por outro lado eu posso pensar em aumento de lotação de pastagens. Então, se eu mexer com um manejo onde eu vou priorizar que o animal coma mais ponta de capim, que ele fique durante mais tempo comendo ponta de capim, eu não posso pensar naquelas lotações altíssimas, porque o animal ele tem que ter uma lotação compatível com a capacidade de suporte do pasto. Então aí eu estou priorizando o ganho individual nesse animal. A partir do momento que eu passo a rotacionar o pasto, passo a manejar o pasto e, ponto principal, obedecer às alturas de entrada e altura de saída do pasto, aí eu estou priorizando ganho por área. Porque aí é onde eu coloco um animal, por exemplo, num sistema não rotacionado. As médias que a gente tem alcançado aí nos atendimentos é que quando você passa ele por rotacionado no mínimo de 4 piquetes, você tem um aumento em torno de 40% na capacidade de suporte daquele pasto. Por quê? Porque você explora o ponto de crescimento explosivo da planta, que é da altura de reserva dela. Vamos pegar um exemplo, braquiária brisanta. Quanto às alturas da brisanta, que ela é muito presente no país. Né? Show de bola. O braquiarão, quando você não está adubando ele, manejo mais tranquilo aí, vai fazer um rotacionado, a altura de saída, ou seja, não pode abaixar disso, é 20 centímetros. Então, em torno de um palmo
mais ou menos. A altura de entrada é em torno de 40 a 45 centímetros. Agora, a gente tem que perceber que, por exemplo, quando eu passo da nutrição para uma planta, eu estimulo ela a produzir mais folhas. Tanto que a gente percebe, que a gente fala, período de descanso do pasto é 20 dias. Mas pega para adubar pesado o pasto para você ver. 12, 13 dias o pasto está pronto para pôr animal. Então você estimula a produção explosiva, você aumenta a produção de matéria seca por área. Aí vamos lá. Quando você a dica estimula mais isso... altura de entrada e altura de saída, ou seja... Altura de entrada e altura de saída. Uma fazenda que não é doente, fundamentalista, pela altura de entrada e altura de saída de pastagem, está com foco errado e ponto final. Então podemos dizer aqui que o sucesso da ingestão está ligado, quer dizer, ingestão determina ganho, ganho determina resultado. Ingestão de pasto é fundamental porque o suplemento vai alimentar o rumen e o animal, mas principalmente o rumen nos níveis mais baixos. Então, a altura de entrada e a altura de saída é fundamental. E quanto custa para medir a altura de entrada e a altura de saída, Neto? Custa boa vontade do produtor e a boa vontade da ponta. Você tem que ter boa vontade. E, assim, a boa vontade da ponta, Shaker, eu quero até abrir um parêntese aqui para, como diz, fazer um pouquinho de merchan, né? Você sabe que eu entrei para a parte de podcast há pouco tempo, que eu estou divulgando alguns podcasts, e hoje, de ontem para hoje, eu lancei o 8º episódio do podcast nosso, o Prado PEC, que chama, eu estou dando entrada a um quadro que chama Prado PEC Gestão. Em homenagem a você, que eu acho que para mim é o grande aí da gestão, né, no país. E lá eu falo o seguinte, não adianta a gente culpar a qualidade do peão se a gente tem um líder que não gosta de liderar, por exemplo. Um líder que ele não gosta, é aquele líder que fala assim, ninguém dá conta de trabalhar comigo. Você é uma pessoa que fala muito isso nas suas palestras. Aquela pessoa que diz que ninguém dá conta de trabalhar com ela está fadada ao fracasso. Pode ser bom de serviço, pode ser eficiente, mas a partir do momento que trabalha em equipe, ela passa a não ser produtiva. Então, respondendo a sua pergunta, aquela pessoa que está na ponta, ela vai ser eficiente se ela for condicionada a hábitos. E aí, se ela não for condicionada a hábitos, ela passa naquele processo de seleção. Você ajuda, você soma na minha fazenda, fica. Você não soma na minha fazenda, tem muita gente querendo. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse ponto. O custo disso, boa vontade, exatamente. Maravilhoso. Neto, dar um dado para você e para a turma que está nos seguindo aqui, as 150 pessoas, e queria que você me ajudasse a explicar por que isso acontece. Então, nós medimos muitas fazendas, né, você sabe, e esse período de águas eu tive a oportunidade de ter acesso a muitos números, claro, como sempre, né? Inclusive número do meu arrendamento. Então eu tenho lá, monitoro, eu falo assim, é o lugar que eu posso aplicar o livro inteiro na prática. A empresa lançou um aplicativo nosso agora, interno, ainda não é público, é interno para nós, para os nossos clientes, onde eu consigo monitorar uma série de coisas, tarefa delegada, altura. Então, 100% das vezes que o gado é mudado de pastagem, eu tenho altura de entrada, altura de saída e outros itens que nós vamos falar daqui a pouco. Mas a pergunta vem, Neto, nós tivemos fazendas apenas com sal mineral e aditivo, fazendas com suplemento de 0,3, fazenda com suplemento de 0,5 e fazendas suplementando 0,7 no período de outubro a março. E a fazenda específica aqui dessa análise, que suplementou com 0,7, teve 100 gramas a menos que a fazenda que suplementou com 0,3 o peso vivo. Por que que aconteceu isso, Neto? Quais foram os fatores? Porque na cabeça, muitas vezes, não, eu vou meter 0,7, vou acelerar os bois e não sei o quê, e aí, de repente, a fazenda de 0,3 entregou 970 gramas, enquanto a fazenda de 0,7 entregou 850 gramas. Tudo bem que são ganhos altíssimos para o período, mas, meu velho, o camarada gastou com nutrição mais do que o dobro. Por que que acontece isso? E a turma que usou um sal aditivado teve um desempenho perto de 750 gramas, só no sal aditivado, que cada um chama de um nome diferente, mas eu queria chamar aqui, né, um sal com algum tipo de aditivo, enquanto que teve o cara do 0,5 ganhou 450 gramas. Então, quer dizer, não foi linear esse processo. Não foi quanto mais suplementou, mais ganhou peso. Por que que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Fantástico. Show de bola. Essa pergunta, ela tem duas... Ela entra numa estrada que bifurca.
o lado ruim e o lado bom. O lado bom, o que acontece? Vou começar pelo lado bom, que a gente tem que ser otimista, né? Principalmente nessa época. Quando a gente direciona uma suplementação mais baixa, onde o consumo substitutivo ainda não existe, ou seja, já está falando de 0,3, 0,2 para baixo, que quanto mais o animal consome nesse ponto, mais matéria seca ele vai ingerir no pasto, a gente está pensando em ganho de peso. Dica maravilhosa. Até 0,3, vai falando de suplementos com menor nível de ingestão, potencializam a ingestão da pastagem, é isso? Porque aumenta a taxa de passagem. Então, um animal que comia 2,2, vai comer 2,3, 2,4 de matéria seca, por cento do peso vivo, né? Lindamente. Exato. Vai ganhar mais peso e vai dar mais resultado comendo pasto, né? Comendo folha verde, que é o que dá lucro. É aquele esqueminha que a gente falou. É o consumo voluntário de matéria seca, que é igual a ganho de peso. Entendeu? Até antes disso, para abrir um parênteses antes de continuar, eu até costumo falar que é qualidade de água, primeiro, que estimula o consumo voluntário de matéria seca, que vai estimular o ganho de peso. Tem gente que esquece que a água existe, mas isso é um assunto para uma outra live. Mas tá na minha anotação aqui, ó. Eu tenho umas perguntinhas, a água tá aqui, ó. Nós vamos chegar. Beleza, deixa eu concluir essa estradinha aí de dois lados. No lado bom, quando a gente pensa nesse consumo que não existe o consumo substitutivo, a gente está pensando em GMD. A gente mede com GMD. É ganho de médio diário, ganho de peso vivo, né? Agora, quando a gente aumenta o consumo, a gente vai passando para consumos mais altos, até o próprio 0,3, ele já dá um desenvolvimento assim, bem bacana. A gente já começa a perceber um menor ganho de peso vivo, não proporcionalmente àquele ganho lá atrás, às vezes costuma ser até bem maior, na sua experiência você vê muito isso, só que a gente tem que parar de olhar para GMD, a gente tem que começar a olhar para ganho de carcaça. E pela experiência que a gente tem a campo, é ganho potencial de carcaça. Já vi muitos lugares que um suplemento consumindo, um mineral aditivado consumindo 150 gramas por dia, ganhando 800 gramas por dia. E um suplemento de 0,4, 0,5, ganhando 800 gramas por dia. Era uma situação bem restrita, porque esse que estava consumindo 0,5 ganhou 800 gramas por dia e ganhou 900 gramas por dia de carcaça. Aí você me fala, como que ele ganha mais carcaça do que corpo? Primeiro, isso só costuma acontecer em preenchimento de tempo pequeno, onde o animal tem uma troca muito rápida de conteúdo não carcaça por conteúdo carcaça. Então, primeira resposta, lado bom da história, você tem que medir ganho de carcaça e não GMD, porque são situações completamente opostas uma à outra. Agora, segundo ponto, o ponto negativo, que eu vi até um comentário rodando por aqui. Qualidade de suplementação. Tem muitas empresas que às vezes investem na formulação por custo mínimo, né? E ela fica só no custo mínimo e acaba colocando uma variedade muito grande de farelos lá no meio, e a cada lote que você compra de produto, vem um produto diferente do outro. Então, empresas que acabam a credibilidade delas rapidinho, entendeu? Porque a gente não tem uma constância. É uma coisa que o Cezinha da Fibro fala bastante. Consistência, consistência, consistência. É a chave da produção do bovino. E esse lado negativo, ele leva a gente para manejo de pastagem incorreto, manejo de água incorreto. Gente, aquela água não significa falar que o poço seco no meio do pasto, ele é ruim para o animal. Só que o poço seco raso, que a matéria orgânica fica toda acumulada em cima, aquilo lá é fonte de muito micro-organismo para o animal cair o desempenho, despenca, ou melhor, dispara a conversão alimentar. O animal ele passa a converter, come muito mais para converter muito menos, né? Então, isso daí como diz, é a faca de dois legumes, né? Legal. E Neto, aproveitando que você tocou no ponto água, vamos abordar isso agora. Qual é a recomendação para manejo de água? Como eu lavo, com que frequência eu lavo? Se eu tenho, por exemplo, uma cacimba, um bebedouro seco, que cada lugar chama de um jeito diferente, né? Que é esse reservatório. Como eu faço o manejo de água? Como eu avalio? Se tem animal atolando, se não está atolando, a qualidade dessa água. Mas vamos imaginar, quando eu tenho uma aguada instalada, encanada, qual deve ser o meu cuidado, como fazer, com qual periodicidade em cada situação, inclusive falando também de confinamento, cuidado com água, por favor.
Show de bola, vamos lá. Passando por todos os critérios, avaliando uma água natural ou uma água artificial, a gente tem que pensar que a água, você tem que ter coragem de beber essa água, ou pelo menos coragem de lavar o seu rosto nela, entendeu? Ou seja, no caso de água natural, se você tiver água corrente, excelente, ela costuma acumular muito menos matéria orgânica do que as outras. Se você tiver uma água estacionada, você tem que ter, às vezes, uma profundidade maior e uma área de proximidade que gera menos lama. Então, a manutenção, às vezes cascalhando aquela área, é muito interessante, porque o acúmulo de matéria orgânica é muito menor naquele ponto. E o animal que pisa na água, ele não vai levantar aquele poeirão no meio da água para o de trás beber água suja. Não existe aquele ponto de animal que chega primeiro bebe água limpa. Em sistema de produção eficiente, todo animal tem que beber água limpa, entendeu? Agora, quando a gente entra no ponto de aguada artificial, eu vou estruturar uma água artificial. Estão perguntando, água de igarapé. A água de igarapé, você tem que ter acesso para todos os animais. Não pode ser aquela água que é só um reguinho d'água e que ela fica toda degradada porque passa animal ali toda hora. Então você tem que ter acesso, você tem que ter abundância e você tem que ter qualidade dessa água. Aguada artificial. A água artificial, quanto maior a frequência de ingestão de suplemento por parte do animal e quanto maior a proximidade do coxo de suplemento para a aguada, maior a frequência que você tem que lavar aquele coxo. Exemplo, se você tem uma suplementação de 0,2% do peso vivo e o coxo fica em torno de 50 metros da água, às vezes você não precisa ficar lavando aquilo toda semana, por exemplo. Você só tem que monitorar a qualidade daquela água para você não ter um acúmulo de matéria orgânica. O cheiro da água diminui o consumo do animal. Shaker, um animal ele ingere em torno de, a pasto, 40, 50 litros de água por dia. Em confinamento, ingere 60, 70, 80, dependendo do sistema. Então, tipo, se você reduzir o estímulo que o animal tem a acessar essa água, esse consumo de 50 cai para 30. Se você diminuir a disponibilidade de água, esse consumo despenca. Água consumindo despenca consumo voluntário de matéria seca. Despenca ganho de peso. E é coisa que o pessoal às vezes vê e bota a culpa no suplemento, ou bota a culpa em alguma coisa que veio de fora, entendeu? E a aguada artificial, eu acredito assim, se você está trabalhando com consumo acima de 0,7% do peso vivo, 0,5%, 0,7% do peso vivo, e está bem próximo do coxo de suplemento, essa água, eu acredito que você lavar uma vez por semana já é interessante. Agora, em sistema de TIP, sistema de confinamento, tem que ser, no mínimo, 2 vezes por semana. E eu já não gosto de 2 vezes por semana. Tem que ser 3 para cima. Aquele povo caprichoso que lava todo dia, para mim, aquele é o orgulho da pecuária. Entendeu? Mas, consumos de dia sim, ou melhor, limpeza de dia sim, dia não, para mim, já está de bom mais tamanho. Intensivo, e na prática, para quem está ouvindo a gente aqui, vamos imaginar aquela fazenda que tem um consumo moderado, não é confinamento nem TIP, vai lavar, por exemplo, a cada 2 semanas, uma vez por mês. Como que lava? Certo. Usa cal, não usa cal, limpa, não limpa? Tem alguma técnica que você gosta e quanto põe para limpar essa água? Tem gente, põe cloro ou não põe cloro? Como que é isso? O cloro não mata micro-organismos do rumen? Tem alguma recomendação que você faria para nós aqui para a água? Para lavar? Vou fazer uma recomendação dupla aqui. Primeiro ponto de manejo dessa água e segundo ponto de tratamento dessa água. Parte de manejo da água. Se você vai fazer uma área de lazer para esses animais e essa área tem uma certa declividade, é interessante que você coloque essa água no ponto mais baixo e que você tenha um sistema de vazão eficiente do bebedouro para você direcionar ele para fora da área de lazer ou para a parte mais baixa. Para que quando você faça vazão, não fique acumulando poça de lama em volta do bebedouro. Na hora de esgotar, não fazer um lamaçal na praça de alimentação. Exatamente. Então, na parte mais baixo e vazão para fora. Sistema de vazão tem que ser altamente eficiente. Quanto mais embaixo do bebedouro, melhor. Então você espera os animais abaixo aí de 30% a 40% do nível da água
você usa aquela água para limpar. O mais eficiente que eu tenho visto nas fazendas é vassoura. O pessoal pega uma vassoura, passa bem passado ali dentro e usa aquela água para fazer a vazão final. Joga a água fora, deixa encher de novo. Aí vem a importância de você ter uma bitola boa de entrada de água nesse bebedouro para os animais não ficar muito tempo sem água, né? E aí isso daí já inclui a parte de qualidade de água, né? Você tem que ter uma água de boa qualidade que vem para esse local, mas se você trabalha com um sistema semi-intensivo ou intensivo, onde são bebedouros artificiais, você tem que calcular quanto que cada animal bebe por dia. Eu adoro a medida dos 50 litros, quanto que cada animal bebe por dia, e pensar num sistema de backup, de armazenamento de água, que possa abastecer todos os coxos por pelo menos 3 dias. Isso é muito interessante, porque se acontecer, isso se chama gestão de risco. Você tem pelo menos 3 dias para resolver esse problema, que na verdade tem que ser resolvido na hora, mas você tem pelo menos 3 dias com o sistema de backup lá abastecendo certinho. A gente teve um problema na nossa propriedade que acumulou muita matéria orgânica e tem empresas que fornecem aqueles probióticos para você colocar lá. A gente usou uma vez, Cháquer, acabou a matéria orgânica, aquela microbiota derreteu aquilo tudo e sumiu e ficou aquela água limpinha, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado sim para o armazenamento e o coxo ficar limpo. Pô, legal, né? Até assim, então, conta um pouco mais esse processo da limpeza, por favor. Uma vez até vi um camarada usando uma motobomba para bombear para fora a água, então foi maravilhoso, porque daí ligou o motorzinho ali, bombeou para fora, limpou e tal. Mas assim, você falou de um produto que você pode pôr na água, mas e o que mais? Assim, como eu limpo? Então, de 30%, varri lá, limpei aquilo tudo, esgotei a água, encho novamente, eu preciso pôr alguma coisa, né? Põe alguma coisa nessa água ou não é necessário? Cháquer, existem várias recomendações que eu vou confessar para você aqui que nessa parte de quais produtos específicos para a gente colocar, eu não saberia te dizer, porque eu acho assim, o prático funciona muito bem. Se você limpar muito bem o bebedouro, esgotar ele de forma que não fique resíduos, ou fique o mínimo de resíduo possível, fechou e enche com água bem limpa, você já tem uma água de ótima qualidade ali dentro, entendeu? Super legal. Eu acho que para termos de proliferação de micro-organismo, para ser perigoso para o animal, se o animal bebe cerca de 50 litros por dia e você está abastecendo aquilo toda hora, a taxa de substituição daquela água é muito alta. Mas tem certeza que existem produtos específicos para a gente poder cuidar de toda essa parte aí que você comentou. O que eu já vi foi gente pulverizar uma fina camada de calcário, colocar aquelas boiazinhas de piscina com cloro, por exemplo. Já vi gente até azulejar o bebedouro da propriedade. Então isso fica aí, foi colocado aqui, a Jaqueline, imagino, colocou água, sabão e bucha, é ou não é? Então, no final das contas, é muito legal. Aqui já está colocado probiótico DB Aqua, é o nome. Né? Foi esse probiótico que eu usei. Inclusive é o Júnior, um grande amigão nosso aí lá do Acre. Probiótico DB Aqua foi colocado aqui, muito legal. Bom, seguindo, Neto, aqui a nossa pergunta. A gente vai falar ainda mais sobre alimentação, nós vamos tratar disso, mas eu tenho uma pergunta que, na minha visão, talvez seja a mais poderosa aqui em termos de indicação, Neto. Nós sabemos que, você fala assim, olha, uma suplementação maior tem o mesmo ganho de peso, mas ganho de carcaça é maior, então a gente passa a ter uma dificuldade de leitura. Mas, Neto, existem indicadores que, mesmo sem levar o gado para pesar, aquela coisa de nós, das 162 pessoas que estão nesse momento na live, chegarem, olhar um boi, olhar uma água, que eu assim, olhei para o pasto, tem folha e tem altura de entrada, bolinha verde, para o pasto. Olhei para a água está limpa, o acesso ao animal não está atolando, muito bem. E aí, olhei para o coxo, tem área dimensionada no coxo, o consumo está dentro da recomendação, bolinha verde. Mas aí eu queria falar do que eu acredito que talvez seja um dos grandes indicadores de desempenho do animal, que são as fezes. O score de fezes. Aquela coisa de eu poder olhar para o conjunto das fezes e conseguir ler o que está acontecendo pelas fezes. Então, eu queria que você explicasse para nós sobre
como ler as fezes, qual é o score de fezes, que decisão eu tomo com cada score de fezes, seja em confinamento ou seja na leitura de score de fezes a pasto, que eu estou super interessado sobre essa característica de score de fezes. Beleza, vamos pensar assim, existem, Cháquer, várias bibliografias que falam de score de fezes de 1 a 10, de 1 a 5, eu gosto muito desse que fala de 1 a 5, onde 1 são aquelas fezes que é água, cai e escorre. Então isso daí é uma coisa assim, indesejável, porque é diarreia, ou se não é diarreia, é uma taxa de passagem patogênica para o animal, né? Então, o score 1, indesejável, por mais intensivo que seja. O score 2 é aquelas fezes que caem no chão, você vê que tem consistência, mas ainda é líquida, você consegue perceber que ela é líquida. O acúmulo dela, ela não chega a 3 centímetros no chão, entendeu? Então, quando você vê aquela que ela não sobe mais do que 3 centímetros, que ela cai e não faz monte, é o score 2. Esse score, ele também indica uma taxa de passagem muito alta, e tanto ele quanto o score 1 pode indicar a presença de algum micro-organismo patogênico no intestino do animal, que está ligado diretamente à água, ou a vários outros fatores, mas principalmente... Ou seja, se o animal está com score 1 ou score 2, pepino na certa, e certamente esse animal está com um problema sanitário, é isso? Está doente. Sanitário por um lado, por outro lado, às vezes, uma suplementação mal adaptada. Adaptação é tudo. Ah, tá. Então, quando eu encontro essa situação, que atitude eu devo tomar? Cheguei numa propriedade, olhei praticamente todas as fezes score 1 e 2, né? Primeiro eu choro, depois eu dou um abraço no dono dos bois, né? Aí depois, o que eu faço depois do abraço? Explica para ele que ele também deveria estar chorando, tá? Mas eu acho assim... Primeira coisa, levantamento sanitário da propriedade. Se os animais estão consumindo o suplemento normalmente e estão com esse score de fezes, a grande probabilidade de ser problema sanitário. Agora, geralmente, umas fezes que entram no score 1 e score 2 por distúrbios metabólicos, nutricionais principalmente, você tem que tomar muito cuidado, porque você tem que ver o comportamento do animal. O animal conversa com a gente e a gente não percebe isso, entendeu? A gente tem que ver que esse animal ele vai estar com um comportamento mais apático, esse animal ele vai cortar completamente o consumo de suplemento, isso acontece muito. Primeiro ele joga o consumo lá em cima, o produto que era para comer 1 quilo, ele está comendo 3. Aí as fezes dele viram quase que tudo água, e de repente... despenca o consumo, o animal ele fica com comportamento mais apático, escorre. Quando você tem uma alta taxa de passagem, você vê o reflexo disso no score do animal. Ele escorre. Principalmente o corpo traseiro, ele dá uma escorrida. Primeira coisa, então, é suspender aquela suplementação que está acontecendo. Seria isso? Mudar os bois de pasto? O que eu tenho que fazer quando encontro essa situação? Quais são as atitudes imediatas que eu posso tomar? Ou análise. Se você está tendo uma suplementação intensiva, primeiro passo é considerar a possibilidade de uma readaptação desse lote. Então, ver, por exemplo, você está com uma pastagem de baixa qualidade, troca eles de pasto e começa o processo de adaptação novamente. Geralmente a gente vê isso numa fazenda em 1, 2 animais, entendeu? É até aquela taxa de perda aceitável que a gente tem, né? Que nem todo animal é um indivíduo, né? Então não tem como a gente querer esperar resultados semelhantes de todos. Mas depois implantar um sistema de adaptação correto. Então seria a curto prazo, suspende a suplementação ou restringe ela no coxo. Tá consumindo 1 quilo e na verdade está consumindo 3, tem que consumir 1, está consumindo 3, restringe para 1 quilo e mantém aquela suplementação dessa forma. Ah, Neto, mas vai chegar animal, vai comer primeiro, os outros vai comer por último. Mas de acordo com a necessidade, eles acabam alternando isso daí e conseguem equilibrar. Agora, suspender essa suplementação ou restringir e voltar ao processo de readaptação desses animais. Entendi. E me conta o seguinte, Neto. Então você falou do 1 e 2, o que fazer? E o que é o score 3 de fezes? Score 3 de fezes é aquele score muito presente na dieta intensiva bem adaptada.
Então, a dieta intensiva bem adaptada, você vai perceber umas fezes mais pastosas, mas são fezes que caem no chão e montam bolos mais altos do que 4 a 5 centímetros. Fica mais alto do que isso. Mas tem uma consistência pastosa e ela cai. Quando ela cai, você percebe, vamos dizer assim, vamos ser extremamente científico de bosta agora. Ela tem pequenos epicentros nela. Você percebe a mancha e aonde as fezes caiu por último, ela tem alguns pontos que foi aonde ela caiu, espalhou, mas ela ficou por ali, entendeu? Então essa com a cor verde para amarelado, mas ainda com o tom verde, você indica uma boa taxa de passagem, uma boa adaptação e uma dieta intensiva por parte do animal. Então aí é o ponto que a gente quer. Se você intensificar mais ainda a dieta, colocar muito mais concentrado, aí você já está partindo para um 2,5, entendeu? Aí você já está chegando no meio termo entre o 2 e o 3. E mas quando eu estou em 3, aí eu fico tranquilo e quer dizer que está tudo bem, é isso? Se você tiver com uma dieta intensiva, sim. Ótimo, muito legal. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o Javier, né, muito legal, da Colômbia. Tem gente da Bolívia, tem gente do Paraguai, do Brasil inteiro aqui, Neto. Muito legal. Muitas graças por show de bola. Bom, aí, né, e aí? E depois? E o que é o Score 4? Score 4 são fezes que você percebe a presença de fibra muito maior. Ela cai no chão e forma bolachas, né? Então você não tem mais aquela textura pastosa. As fezes, quando um bolo cai, o outro cai em cima, eles se juntam, eles se encaixam. Então isso daí acaba que caracteriza uma fezes que já é bem mais fibrosa, coloração que oxida por fora mais rápido, então ela fica escura por fora mais rápido. Aí voltou. Esse tipo de dieta é uma dieta mais extensiva, só que você está dando proteinado para o animal. E até na suplementação mineral aditivada também é muito boa. Agora, as fezes, escolhe 5, que é o último, fezes que está quase empedrada de tanta fibra que tem nela, e aí vem o ponto importante. A água influencia nesse score de fezes também. Então, se você tiver um animal com déficit hídrico, você tem fezes que ficam empedradas, escuras, extremamente fibrosas. Ela nem sequer junta uma na outra na hora que cai. Ela cai em bolas. Então, isso daí é extremamente importante da gente observar. Muito parecida com fezes, por exemplo, de equino, por exemplo, às vezes, então mais fibrosa. Muito parecida, muito parecida. E no caso quando eu estou em score 4 e 5, o que eu faço? Score 4 e 5, você procura observar. O 4, se você tiver sistema extensivo, você ainda está dentro da normalidade. Mas quando você parte para o 4 e para o 5, o ideal é que você observe a qualidade da água do rebanho. Tá. E atualizar, por exemplo, o teor de nitrogênio da dieta é um caminho? Olha, pode ser um caminho, porque assim você intensifica a atividade microbiana do animal. Então você tem um rumen mais eficiente trabalhando e você passa a caminhar mais para o score 3, para o score 4 e você fica ali naquela faixa. Porque quando você passa, por exemplo, na época da seca, fibra altamente indigestível, então, e você coloca uma dieta ureada, você intensifica a atividade ruminal e dessa forma você consegue ter uma quebra mais eficiente. Como diz, os micro-organismos ruminais vão estar mais bombados, e aí eles trabalham mais pesado, de forma mais eficiente e ter uma conversão energética melhor. Maravilhoso. Que aula, hein, Neto? Eu anotei tudo aqui, cara. Anotei tudo. Maravilhoso. Até assim, aproveitando, a gente já passou muita coisa, você falou, vai voar, né? Realmente voou. Algumas questões aqui. Primeiro que muita gente foi falando de água e as próprias pessoas foram respondendo que não é recomendado usar peixe, por exemplo, e assim por diante no bebedouro, mas está aí. Interessante isso. Esses dias, no Giro do Boi, se você pesquisar no Giro do Boi... Só um negocinho, desculpa. Ricardo perguntou qual sistema, o score ideal em sistema extensivo. Fica entre o 3 e o 4.
por aí. Porque o 4, se está só no mineral, você tem uma qualidade muito boa aí digestiva do animal. Desculpa, pode continuar. Legal, muito bom. E a dica é a seguinte, se você pesquisar no canal rural do Giro do Boi, tem um documento muito interessante feito pela Embrapa, alguma das Embrapas do Nordeste, se não me engano, que trabalha muito, é um pesquisador super interessante sobre qualidade de água. Então, pesquise no Giro do Boi, qualidade de água, que tem um artigo bem interessante sobre isso, e aí o contato do pesquisador que trabalha com água, acho que fica uma deixa muito interessante aqui. Pergunta sobre suplementação, Neto, que apareceram antes de eu passar para algumas perguntas finais e a gente poder caminhar para a finalização. Por exemplo, a partir de que percentagem de peso vivo, como perguntou o Gabriel aqui, eu posso dizer que eu tenho uma dieta intensiva? Existe essa diferença? A partir de X é uma suplementação intensiva, na tua visão? Tem uma quebra, tem um indicador? Qual é a tua opinião nisso? Eu tenho uma opinião, assim, que às vezes algumas pessoas podem discordar de mim, mas essa opinião se criou a partir do momento que eu peguei mais experiência com o TIP, que é a terminação intensiva a pasto. O TIP, ele é caracterizado por ingestões de suplementação energética na época das águas, a partir de 1% do peso vivo, e na época da seca, a partir de 1,5% do peso vivo. Abaixo disso, você está trabalhando com semi-intensivo. Matou. Então, olha, Gabriel, nas águas 1%, na seca a partir de 1%, na seca a partir de 1,5%. Isso. Outra pergunta importante aqui, Neto, foi feita uma pergunta anterior, aqui vamos se localiza, tanta pergunta legal, mas eu vejo que é muito importante você responder. Basicamente, nós temos o período da água e o período da seca, né? Ainda tem gente que não entendeu ou que não faz suplementação proteica nas secas, mas eu queria que você caracterizasse de uma forma bem objetiva e direto ao ponto, como a gente gosta de trabalhar, afinal faltam só alguns poucos minutos para terminar. Qual que é o principal, que suplemento é indicado para as águas e que suplemento é indicado para a seca? Qual a diferença entre eles em cada situação? Vamos lá, beleza. Seguinte, pegando do pressuposto lá do Boi 777, eu gosto muito de uma teoria que eles colocam. Na época das águas é o período que você tem a engorda mais barata do animal. Então, investir em suplementação mais pesada na época das águas, você consegue um custo de arroba produzida mais baixo. Então, se você quer meter ração no animal para valer, dê preferência para a época das águas. Se o animal está passando o período da seca na terminação dele e você já vem de forma intensiva no período das águas, termina com intensivo. Nunca a suplementação pode abaixar, você só caminha para frente ou sobe. Então, entrou na época da seca para terminação, é 1%, 1,5% para terminar isso daí. Agora, se o animal está entrando em um período de recria, ele não vem de um sistema intensivo e ele vai passar a recria na seca, aí o Gustavo Siqueira mais o Flávio Dutra falam muito assim, o período da seca para o Boi 777, que são o 7 da recria, é 1 ano, né, que a gente tem para colocar 7 arrobas na recria. O período da seca você tem que colocar de 1 arroba a 1 arroba e meia. Se você faz isso, o período das águas você mata fácil. E isso você faz com um suplemento proteico de 0,1% do peso vivo e com um energético 0,2% a 0,3% do peso vivo. Oscilando o ganho médio diário no 0,1%, em torno de 250 gramas por animal ao dia, e no 0,2%, 0,3%, em torno de 350 a 450 gramas por animal ao dia. Ou ganho seja, médio diário. Um proteinado resolve esse problema e vai. E algumas perguntas que fizeram uma suplementação na época das águas com coxo descoberto. Qual seria a recomendação? Existe alguma coisa que realmente, uma suplementação proteica energética na época das águas em coxo descoberto, como tem que ser esse manejo? Existe algum produto que fica na água ou é manejo mesmo em ponto final? Tratar com frequência? Como que resolve isso? Olha, a questão é a seguinte, o produto, o molhar não é o grande problema do produto. Tudo bem assim, se a gente for falar do produto que molha, empoça, tem muita ureia, é até um perigo para o animal isso daí. Agora, se eu estou falando dos farelados de forma geral, os proteinados que têm ureia também, mas que molham e ficam úmidos, não representa perigo para o animal. Você tem um pouco de perda de nitrogênio por volatilidade, mas ele não representa perigo para o animal. O que não pode é ficar molhado por muito tempo. Então, a partir do momento que você passa para consumo de 0,2% do peso vivo, o animal limpa o coxo todo dia.
Agora, se você é aquela pessoa, que enche o coxo com um suplemento de 0,2, 0,3 e quer deixar lá por 3 dias, o manejo está incorreto. Você tem que voltar atrás um pouco. O ideal é que você mantenha suplemento fresco no coxo o tempo todo. Entendi. E Neto, muito bem, assim, muita pergunta legal aqui, mas o tempo não dá. Eu queria fazer uma pergunta. 5 minutos. Quais são os 3 principais erros que as pessoas cometem na suplementação? 3 principais erros. Primeiro ponto, não abastecer coxo. Isso aí acontece muito lá na ponta operacional, que está desalinhada, né? Às vezes ficou com preguiça ou choveu um pouquinho aquele dia, ele não quer ir abastecer o coxo. E aí ele deixa para abastecer só no outro dia. O animal não tira folga na suplementação, principalmente quando você está tratando de farelado. Então, primeiro ponto, não abastecer o coxo. Segundo ponto, compatibilidade de área de chegada de coxo, Cháquer. Eu acho que o pessoal tem um defeito muito grande, que é não manter as áreas compatíveis. Então, por exemplo, em sistema de suplementação mineral, você vai considerar que o animal precisa ter de 3 a 4 centímetros por cabeça para chegar ali. No proteico, em torno de 10 centímetros. No energético, em torno de 15 centímetros. Na ração, 30 centímetros. E essas medidas têm se mostrado altamente eficientes. Tem várias bibliografias que montam outras medidas, mas em clima tropical, igual o nosso, Brasil praticamente inteiro, ele gira em torno dessas medidas aí. Frequência é interessante também. Frequência entra muito naquela questão de não abastecer o coxo. Mas eu acredito que querer comprar suplemento só pelo preço. Entendeu? Eu acho que isso daí é um negócio que peca demais. O cara cota com 30 empresas e compra o mais barato de todos. Entendi. Aí você pergunta, você quer gastar menos ou você quer produzir mais barato, né? São 2 coisas diferentes, né? Totalmente diferentes, exato. Entendi. Legal, muito bom. E Neto, e sobre os erros, 3 principais erros no manejo de pastagem? Eu acho que você falou do manejo de suplementação e no manejo de pastagem. No manejo de pastagem, os principais erros manejar abaixo da altura mínima. Aquela altura mínima é a altura de reserva do capim. O capim depende dela para fazer fotossíntese. Se você abaixar ela, você deixa o capim completamente degradado. Aí quando ele retorna, ao invés de ele retornar em 20, 25 dias, ele demora 60 dias para retornar, porque ele não tem reserva. Então, baixo demais é péssima qualidade. Segundo ponto, alto demais, passou acima de 50% da altura máxima. Isso daí lignifica demais o capim. Dependendo da espécie forrageira, o animal não come, nem vaca faminta não come. Por exemplo, o MG5 é um excelente capim, só que se você manejar errado, você perde o capim todo, porque a folha dele é muito dura. E quanto mais você deixa subir, mais talo o capim forma. Então isso daí se torna um problema grande. E, por último, eu acredito assim, manejo de pastagem, altura mínima, altura máxima, e aí se a gente for pensar, cara, um negócio que o povo erra muito, consorciação errada de pastagens. Consorciação errada. O cara pega um capim que tem que manejar de 20, tem que manejar de 40 a 90. É o famoso braquiarão com mombaça. Isso daí, me desculpem quem não gostar desse comentário meu, mas é muito errado. Por quê? Quando você deixa o animal conduzir o pasto pela mombaça, você fica com o braquiarão perdido. Quando você deixa ele conduzir a partir do braquiarão, você fica com mombaça degradado. E mombaça degradada é a coisa mais feia do mundo, moço. Ficam as toceiras separadas assim, e aquilo lá acaba a qualidade do capim. Então você tem que consorciar capinhos de alturas semelhantes. Muito bom. Neto, acho sensacional, cara. Nós cumprimos a nossa pauta. Tem um monte de perguntas. Eu recomendo, pessoal, vocês sigam, por gentileza, o Neto no Instagram dele, da empresa de consultoria, da Prado Consultoria. Envie as perguntas. Ele, melhor do que ninguém, vai poder responder, dar dicas, orientar. Né? Realmente é algo muito legal. Então, não deixem de participar. E eu queria aproveitar e falar 2 coisas antes de passar a palavra final para o Neto, fechar a nossa live aqui. A primeira, quem quiser, pessoal, participar conosco, quiser um desconto nos livros e nos cursos ou uma apostila de índice zootécnico, deixa no meu contato aqui, no meu direct, seu e-mail, que eu vou te mandar uma apostila. E a segunda coisa é entregar aqui para você, Neto, assim,
pode fechar nossa live que está acabando o nosso tempo. Então, deixa o teu e-mail que você vai ganhar um presente nosso, o desconto e a apostila, e o Neto finaliza com a gente aí, meu amigo. Show de bola. Pessoal, muito obrigado. Segue lá, pradoconsultoria.pec aqui no Instagram e no Spotify e no Apple Store do podcast Prado PEC. Procura Prado PEC que você vai ver a gente lá. Tá fantástico a interação de todo mundo com a gente. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo. Dia 12/5 tem a segunda live da dose dupla, hein? Daqui exatamente uma semana só vai ser invertido, porque daí eu que vou ser o entrevistado. Vai ser maravilhoso. Grande abraço a todos, gente. Fiquem com Deus e vamos para cima fazer o que é para fazer.